Olá, gente! Agora vocês estão me vendo aqui no cantinho. Good morning, ou good afternoon, ou good evening. Depende do momento, do horário que vocês estão assistindo a essa aula. Para mim, ainda é de manhã, né? Ai, que sem horário agora, mas 10h20. Então, é isso. Vamos iniciar agora a nossa terceira unidade, tá? Essa é a nossa primeira aula da terceira unidade. E deixa eu explicar, antes de começar, de fato, algumas coisitas. A primeira coisinha é o seguinte, que eu fiz um e-mail para a turma. Ou seja, todos os trabalhos, atividades, vocês vão me enviar para esse e-mail, tá? Então, no final da aula, eu vou falar, vai estar aqui no slide o e-mail bonitinho para vocês. Vocês, a essa altura, já devem ter visto o post que eu fiz, que eu publiquei no Clipe Escola e também no WhatsApp, tá? E, assim, algumas pessoas, o módulo ainda não chegou. Contudo, todavia, entretanto, no entanto, isso não vai impedir vocês de fazer as atividades. Por quê? Porque a teacher aqui tirou o print das páginas do livro e eu disponibilizei aqui no slide, tá? Então, esse material que vocês vão assistir a aula agora, ele vai estar disponível no Clipe Escola e no WhatsApp, tá? Tanto no formato do PowerPoint, né? No formato do slide, que vocês já estão acostumados, quanto no formato PDF. Então, tudo tranquilo. Vamos começar essa aula, né? Então, essa é a capa do nosso livro, tá? Do nosso módulo, aqui na terceira unidade. Bem bonita, bem azulada. E o que nós vamos ver nesse capítulo 1, no primeiro capítulo do módulo, é o seguinte: ordinal numbers, ou seja, números ordinais, dates, que são as datas, e é uma revisão dos pronomes sujeito, dos adjetivos possessivos, e vamos ver também um assunto novo que é o pronome objeto, tá? Então, são esses os conteúdos do capítulo 1. Então, o livro ele inicia com essa imagem, tá? Quando vocês abrirem o módulo, se você tiver com o seu módulo em mão, você pode ir acompanhando a aula com ele, tá? Então, a pergunta da unidade 3, né, que é o livro 3, é a seguinte: What can we learn from the past? O que nós podemos aprender com o passado? Então, aqui a gente tem a primeira figura, né? Um menino zapeando no celular, pesquisando alguma coisa ou tirando uma selfie. E aqui nós temos uma menina com um cartaz, né? Respect women, respeite as mulheres. No violence against them, sem violência contra elas. E a terceira imagem dessa página é o globo e o HTTP, que é o início, né, de quando a gente vai digitar um endereço na web. A gente coloca HTTP, dois pontos, barra, barra, www e por aí vai. E aí tem a próxima imagem do começo do capítulo, que é um homem com as mãos assim, muito provavelmente ele está orando, rezando, e uma moça com uma fita adesiva na boca. Então, nesse capítulo, o que é que será que a gente vai ver, né? Além do conteúdo gramatical. Nós vamos ver sobre o avanço da humanidade, né? As coisas que a gente precisa mudar, né, atualmente, que a gente deve aprender, né, com o passado, né, não repetir os mesmos erros. Então, tem três perguntas que começam o capítulo. A primeira é: Do you think the world is changing fast? Why? Você acha que o mundo está mudando muito rápido?
Por quê? A segunda pergunta é: look at the photos that show different changes in human behavior in relation to the past. Ou seja, olhe as fotos que mostram diferentes mudanças no comportamento humano em relação ao passado. What kind of changes do they represent? Que tipo de mudanças elas representam? Então, a gente tem aqui, né, agora, por exemplo, uma tecnologia nova sim, né? Nova para a humanidade, para a gente já não é tão nova, né? Que a tecnologia do touchscreen, celular, a gente está ali conectado o tempo todo. E aí tem aqui essa menina, né, falando para respeitar as mulheres e parar, né, de violência contra as mulheres, enquanto aqui na última imagem tem a moça com a boca amordaçada, quase não sai. Então, algumas coisas elas mudaram muito, né, como a tecnologia dos telefones, mas outras ainda continuam como no passado, como violência contra nós mulheres. E aí, seguindo, vem a primeira página, agora oficialmente, do nosso módulo. E a pergunta que nos norteia é: Who is your inspiration? Quem é sua inspiração? Então, vamos falar aqui, né, nesse capítulo sobre pessoas inspiradoras. A minha inspiração, por exemplo, é a minha mãe. My inspiration is my mother. Eu acho ela uma mulher incrível. Ela me criou, ela me colocou no mundo. Ó, então a minha inspiração é ela. Então, já que vocês sabem da minha inspiração, eu quero saber, né, a de vocês. E é justamente o que a primeira questão pede. Então, é para trabalhar em dupla, né? Mas como estamos longe, não vai ser possível. Então, discuta as questões abaixo. Então, is there anyone you admire? Tem alguém que você admira? Who is this person? Quem é essa pessoa? What do you admire in this person? O que é que você admira nessa pessoa? Então, no meu caso, que eu admiro na minha mãe. Eu admiro que ela é uma mulher forte, que ela é uma mulher corajosa, que ela é uma mulher inteligente, engraçada. Eu admiro as coisas que ela me ensina. Então, a partir dessas coisas, das pessoas que você admira, vocês vão assinalar, tá? As qualidades, né, que faz você admirar essa pessoa em questão, que eu não sei quem é, mas eu vou descobrir quando vocês mandarem a atividade. Então, a primeira é: his or her example is a good role model. O exemplo dele ou dela é um modelo muito bom. His or her personality, a personalidade dele ou dela. His life story or her life story, a história de vida, né, dessa pessoa, dele ou dela. Então, só para ficar mais. Então, his é dele e her é dela. Então, his ou her, tanana. Então, words são as palavras, actions, que são as ações, as atitudes, his or her achievements, as conquistas, e a última é what he or she teaches or taught you, o que ele ou ela te ensina ou te ensinou. Então, vocês vão, né, escolher, assinalar o que é que dessa pessoa que vocês admiram corresponde aqui. Então, se for só a história de vida dessa pessoa, só marca história de vida. Se for história de vida, personalidade e ações, você marca. Se for tudo, marca.
não vai ser possível não marcar nenhum, né? Porque se é alguém que você admira, alguma coisa aqui deve ter. Então, eu deixei aqui a tabela do vocabulário da questão 1, que é para quando vocês forem fazer, né? Se não estiver assistindo a videoaula, vocês já tem aqui, não esquece. Então, a próxima. Página 6, a gente tem aqui o pre-reading, que é a pré-leitura. E aí temos a foto dessa moça, né? Então, a primeira questão é: Look at the following photo. Answer the questions. Olhe a figura, a foto a seguir e responda as perguntas. Letra A. Who is the young woman in it? What's her name? Quem é a moça na foto e qual que é o nome dela? Where is she from? De onde que ela é? E why did she become famous? Por que ela se tornou famosa? Então, eu acho que vocês sabem quem é essa moça, né? Se vocês não sabem, vocês vão descobrir mais, vocês vão aprender mais sobre a vida dela, tá? Aí a gente vai agora para a página 7, tá? O nome dela é Malala Yousafzai, quase que não sai. Então, what do you know about Malala Yousafzai? Difícil esse sobrenome, né? Yousafzai. What do you know about Malala Yousafzai's story? O que você sabe sobre a história da Malala Yousafzai? Look at the pictures that describe a little bit Malala's biography. Então, olhe as figuras que descreve um pouco, então assim, um pouquinho, em inglês é a little bit. Then order the pictures 1 to 4. Depois ordene as figuras de 1 a 4. Então, nós temos aqui a primeira figura, que é duas moças, né? Uma é a Malala, aqui de lenço vermelho, indo para school, girls school. Então, duas meninas indo para a escola. A segunda foto é a Malala, né, segurando, não sei, é um livro, né, um certificado, talvez. A terceira foto, a gente tem aqui dois personagens bem maiores que a Malala, então são dois homens mais velhos, assim, com a cara de bravo. E duas menininhas aqui chorando e ela tá assustada. E eles estão aqui, ó, na porta da escola. E aqui é a Malala bebê, né? Com os pais. Então, vocês vão numerar a ordem, né, da biografia dela. Então, essa daqui, a última, né? Meu Deus, cadê o mouse aqui? A última, ela bebê, então é a número 1, que é o nascimento dela. Aí depois vocês vão colocar qual que é a 2, a 3 e a 4. E aí, nós vamos para a parte do reading, a parte da leitura. Então, a gente tem aqui a questão 4. Read Malala's biography. Write the top of the paragraph in the correct place. Então, leia a biografia da Malala e escreva os tópicos nos parágrafos corretos. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o primeiro tópico. Continuing to work. Continuar a trabalhar. Girls' school are shut down. As escolas das meninas são derrubadas. Her father's schools. A escola do pai dela. The Taliban take control. O Talibã toma conta, né? Ou assume o controle, acho melhor a tradução. Where did Malala Yousafzai grow up? Onde Malala Yousafzai cresceu. E a última é writing a blog, escrevendo um blog. Então, nós temos aqui
na página 8, ela continua, 6 tópicos de parágrafo. O que é que vocês vão fazer nessa atividade, né? Vocês irão ler o texto, dar aquela traduzida, usar o bom e velho Google Tradutor, então o dicionário. E vão descobrir mais sobre a vida da Malala, tá? Depois que vocês tiverem lido o texto, vocês vão colocar aqui nessas linhas, tá? Os tópicos dos parágrafos. Então, a letra A, por exemplo, quando a gente olha, a gente já vê aqui uma data. Então, July, julho, mês de julho. E aqui, a gente já... antes, tem aqui Paquistão, que é o Paquistão. É um cognato, é uma palavra que se assemelha ao português. Então, a gente já sabe que na letra A, o que nós vamos colocar é Where did Malala Yousafzai grow up? Onde a Malala cresceu. E aí vocês vão fazer isso com os outros parágrafos. Então, vocês têm esses 3 parágrafos aqui, tá? Nessa página. E na página 8 ele continua. Ao lado tem o vocabulário. Então, acabou cortando aqui, mas eu vou esticar, tá? Para vocês verem no PDF. Então, a gente tem aqui run, que é dirigia, attend, frequentava, encouraged, encorajava, accomplish, conquistas, strict, rígidos, Muslims, muçulmanos, law, que é lei, e garment, vestimenta. O vocabulário da página seguinte é enforce, que é impor, demanded, exigiu, approached, contactado, awards, prêmios e co-recipient, beneficiária. Então, aqui no contexto é que ela dividiu a premiação com a Kailash Satyarthi. E aí vem agora, depois que vocês leram e vocês descobriram mais sobre a vida da Malala, vem a parte da interpretação de texto. Escreva T for true ou F for false. Então, o T é para verdadeiro e o F para falso. E corrija as que forem falsas. A letra A é Malala doesn't have any brothers or sisters. Malala não tem nenhum irmão ou irmãs. Se for verdade, vocês colocam true. Se for falso, vocês botam F e dá a corrigida. Malala's father ran the school where she attended. O pai da Malala comandava, dirigia a escola onde ela frequentava, onde ela ia. Her father was her great supporter. O pai dela era o seu grande apoiador. According to the Taliban rules, women could work. De acordo com as regras do Talibã, as mulheres poderiam trabalhar. The BBC invited Malala to write a blog. A BBC convidou a Malala para escrever um blog. E a última, Malala didn't write a blog. A Malala não escreveu um blog. E aí vocês respondem. A 6ª questão é a seguinte. Responda as questões abaixo. When was Malala born? Quando a Malala nasceu? What did Malala's father do? O que o pai da Malala faz? What did Malala dream of becoming? O que a Malala sonhou, pensou em se tornar? What were women's obligations under the Islamic law? Qual era as obrigações das mulheres sob a lei islâmica? Why do you think the Taliban didn't want girls to go to school? O que você acha
por que você acha que o Talibã não queria que as meninas fossem para a escola? Então, a letra C, D e E estão na página 9 do módulo. E aí, agora, nós vamos, depois de passar nesse momento de leitura, nós vamos para o review. Subject pronouns, possessive adjectives and object pronouns. Então, revisão de pronome sujeito, adjetivos possessivos e pronomes objetos. Então, o pronome sujeito, os subject pronouns, são pronomes pessoais de sujeito. E eles são usados antes de verbo, tá? E eles se referem às pessoas, às coisas, aos animais e podem até seguir verbos impessoais. Os pronomes sujeitos, gente, nada mais é do que os pronomes que nós já estamos acostumados. Então, é o I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, tu, ele, ela para coisas neutras, nós, vocês, eles ou elas. Então, os pronomes sujeitos, os subject pronoun, eles são usados para substituir um sujeito na frase. Esses daqui a gente já conhece, ó, desde o 6º ano, né? Então, bora ver aqui alguns exemplos. The students are at school. Os alunos estão na escola. They have a test today. Eles têm um teste hoje. Esse they, eles, está se referindo a quem? Aos alunos. Então, observem que nessa segunda frase, o meu sujeito é o pronome, né? A próxima. Love is contradictory. O amor é contraditório. It either makes you laugh or cry. Ele faz você rir ou chorar. Então, como eu estou me referindo a algo neutro, a um sentimento, eu uso a terceira pessoa, que é it. A última. Take an umbrella because it is raining now. Pegue um guarda-chuva porque está chovendo agora. Então, se eu me refiro ao tempo, eu uso it. E aí a gente vai ver os pronomes objeto. Então, object pronouns. Então, os pronomes de objeto são usados depois de verbos ou preposições como objetos. Não tem mistério. Então, eles são me, you, him, her e it, us, you e them. No fim das contas, eles são bem parecidos na tradução com os pronomes sujeitos, que é mim, ou você, ele, ela, nós, vocês e eles. Só que, gente, veja bem aqui. Sheila likes Mark. Sheila gosta de Mark. She helps him with school work. Ela o ajuda no trabalho da escola. Então, esse him, ele está se referindo a Mark. Então, veja que quando eu me refiro à terceira pessoa, a male, que é homens, né, o sexo masculino, o him é usado. Se eu falo sobre Mark, eu uso him. Então, veja, she helps him. Ela o ajuda. Então, os pronomes objetos, eles vão ser usados para evitar uma repetição do que já foi dito na frase. Então, Sheila likes Mark, she helps him. Ela o ajuda. Para não ficar, ela ajuda ele. Não fica, dá para entender o que é, mas a gente sabe que não é certo.
né? Fica estranho. Então, ela o ajuda. A próxima é This is our bike. Give it to us. Esta é nossa bicicleta. Dê para nós ou nos devolva. Então, o us se refere a nós, a nossa, terceira pessoa do plural. A última. If you meet Helen and Kate, se você encontrar Ellen e Kate, tell them about the party. Diga a elas, conte-lhes sobre a festa. Então, esse lhes, né? Eu me refiro a elas. Então, conte-lhes sobre a festa. Esse lhes, Helen e Kate. Hashtag curiosidade. Alguns pronomes sujeitos, os subject pronouns, vai ter usos diferentes em algumas situações específicas. Então, nós temos o primeiro, que é ele ou ela, he ou she. Então, embora esses pronomes se refiram a pessoas, eles também podem ser usados para se referir a animais de estimação ou animais personificados, personagens de fábula ou outra história. Aí você deve estar se perguntando, professora, mas quando a gente se refere a animais de estimação, a gente não usa o it? Sim, nós usamos. Mas se eu tenho um bichinho de estimação e eu sou apegada a ele, ou eu estou me referindo a um animal numa história, numa fábula, ou seja lá o que for, eu posso usar he ou posso usar she. Então, um exemplo nós temos. This is my dog, Ringo. Esse é o meu cachorro, Ringo. He is a 3-year-old Dalmatian. Ele é um dálmata de 3 anos de idade. Então, tecnicamente, nós poderíamos usar o it aqui. It is a 3-year-old. Mas como eu estou falando do meu cachorro, tá? Eu posso usar o he. O she pode ser usado quando nós nos referimos a navios cujo nome sabemos. Gente, isso aqui é só curiosidade, tá? Então, se eu sei o nome de um navio, posso usar o she. Então, nós raramente usamos o pronome ela para se referir a aeronaves, cidades ou países, mas é possível. Isso tudo na língua inglesa, tá, gente? No português a gente sabe que não funciona assim. Então, o primeiro exemplo é The Titanic sank because she hit an iceberg. O Titanic afundou porque ela atingiu um iceberg. Então, eu sei o nome do navio que afundou, né? Todos nós sabemos, tem um filme lá com Leonardo DiCaprio, aquela cena dramática da Rose na tábua, ele se afogando. Então, se eu sei o nome do navio, eu posso usar o pronome she para me referir a ele. Então, the Titanic sank because she hit an iceberg. A próxima é LA is my lady. LA é uma abreviação para Los Angeles, tá? She is always there for me. Frank Sinatra. Então, LA é a minha dama. Ela sempre está lá para mim. Então, eu estou me referindo à cidade de Los Angeles e uso o pronome she. Aí você pode estar se perguntando, professora, por que isso? Porque é assim. Tá, gente? É outra língua, outra cultura. E é isto que temos. O próximo é o você, o you. Então, ele pode ser usado em frases com palavrões, né? E geralmente para criticar ou ofender alguém. Péssimo isso, né? Mas acontece. Então, o primeiro exemplo é You fool, don't put your head out of the window. Seu idiota, não coloque a cabeça para fora da janela. Então, o you, veja que ele não tem verbo to be, ele não tem nada aqui, é só ele, sozinho. E the cake is to everybody, not only for you, you selfish.
O bolo é para todo mundo, não só para você. Você é egoísta. Então, fechei aqui a seção curiosidades e vamos para o nosso próximo tópico, que são adjetivos possessivos, que são usados antes de substantivos, né, para qualificá-los, e eles indicam posse. Então, os adjetivos possessivos são meu, minha, seu, sua, dele, dela, minha caneta, meu lápis, minha argola, minha casa, seu caderno, sua caneta. Então, isso são os adjetivos possessivos. Na língua inglesa, nós temos my, your, his, her, its, our, your e they. Meu, minha, seu, sua, dele, dela para coisas neutras, nosso, vosso ou seus e deles e delas. Essa coluna do meio são os adjetivos possessivos em inglês. Então, aqui nós temos os pronomes, objetos, né? Os object pronouns. E aqui nós temos os adjetivos possessivos. Como exemplo, nós temos This is my brother James. Este é meu irmão James. Então, se eu estou me referindo a algo que é meu, que pertence a mim, eu vou usar o my. A próxima é Can you give me your phone number? Então, você quer chegar ali no crush, quer chegar na crush, quer pedir o zap. Então, você manda essa aí, ó. Can you give me your phone number? Você pode me dar seu telefone. Então, se eu estou pedindo algo a uma outra pessoa, né? Eu uso your, seu ou sua. E a última frase é The dog had its food eaten by a cat. O cachorro teve a comida dele comida pelo gato. Então, se eu estou me referindo aqui ao cachorro, né? O meu adjetivo possessivo para coisas neutras, para animais, para falar sobre o tempo ou whatever, é its. Então, the dog had its food. Curiosidade, hashtag. A primeira é, os adjetivos possessivos não variam de acordo com os substantivos singulares ou plurais. Então, é o seguinte, meus amores. No português, nós temos meu, minha, meus, minhas. Tudo para falar da primeira pessoa, por exemplo, né? Então, meu lápis. Eu tô falando de um lápis só. Agora, se eu pego mais um lápis, eu tenho que dizer meus lápis. Então, veja que o meu adjetivo possessivo, ele mudou de meu para meus. Se eu fosse falar nosso lápis, ao nosso no singular. Agora, se eu falasse nossos, se eu acrescentasse mais um substantivo, né, que fosse pro plural, o meu adjetivo ia mudar, né? De nosso para nossos. Na língua inglesa não ocorre essa variação, essa coisa de ficar botando plural em tudo, meus, minhas, nossos, etc. É só no português. Em inglês não vai variar. Então, I want my book back. Eu quero meu livro de volta. Ponto. I want my pencils back too. Então, eu estou me referindo aqui a um substantivo, né? A lápis, no plural. E também quero meus lápis de volta. Quando a gente vai traduzir, né, do inglês para o português, a gente não vai falar eu quero meu lápis, né? Se fosse mais de um. A gente fala meus lápis, né? Na língua inglesa, percebam que tanto no plural, tanto no singular, desculpa, quanto no plural, o adjetivo possessivo não vai variar, ele vai permanecer, ó, daquele jeito. Nunca use artigos dos pronomes, dos pronomes adjetivos possessivos, como normalmente fazemos no português. Então, o que é artigo? O, a,
umas, né? Na língua inglesa, o artigo ele não vai na frente do pronome, esqueça. Então, se eu fosse falar a mãe dela, ó, a mãe dela, o a é o artigo. Na língua inglesa, não vamos usar artigo. Então, aqui, ó, na frase, veja que tá um risquinho aqui no cantinho da tela. Tá vendo aqui, ó? Não é esse celular rachado, não, viu? Se tiver rachado. É um traço mesmo que eu botei para vocês verem que esse artigo A, né, o D, né, que a gente já viu que é o, ou a, os, ou as, não existe. Vai direto no possessivo. Her mother talked to the coordinator. A mãe dela conversou com o coordenador. Na hora de traduzir, a gente bota o artigo, porque a gente está traduzindo para a nossa língua. Então, a gente não vai colocar dela, a mãe falou com o coordenador. Não, a gente, no português, precisa do artigo. Na língua inglesa, não. A próxima é: adjetivos possessivos estão presentes na expressão idiomática, que é por conta própria, que vai expressar uma ideia de solidão. Então, veja. Juan prefers doing his exercise on his own. Então, isso aqui, ó, on, adjetivo possessivo. On significa por conta própria. He says he gets more concentrated. Juan prefere fazer exercícios por conta própria. Ele diz que fica mais concentrado. Então, eu posso usar aqui o adjetivo possessivo na expressão on, adjetivo on, para dar a ideia de por conta própria. Então, se eu quisesse dizer por minha conta, on my own. Se eu quisesse falar por sua conta, on your own. É um som engraçado, né? Se eu quisesse falar por conta própria dela, on her own. Entendeu? É isto. Curiosidade só, viu, gente? Na página 9, página 10 do livro, nós temos isso aqui. Que é a parte, né, do review dos pronomes sujeitos, dos adjetivos possessivos e dos pronomes objetos. Então, aqui, na página 10 tem essa tabela. Eu vou aqui primeiro na página 9, que eu traduzi isso aqui, viu? Ó, tá traduzido aqui. Leia as frases da biografia no reading e observe os pronomes em negrito. Escreva eles na categoria correta. Então, a frase são essas, né? She grew up in the city of Mingora with her two young brothers. Ela cresceu na cidade de Mingora com os dois irmãos mais novos dela. Olha, isso aqui já está respondendo aquela atividade lá do começo, né? Despite being worried about the safety of his family. Apesar de estar preocupado com a segurança da família dele. They said that women were to stay at home. Eles disseram que mulheres deveriam ficar em casa. Então, observe que nós temos aqui em negrito os pronomes she, her, his e they. O que é que vocês vão fazer nesse exercício daqui? Os que forem subject pronouns, os que forem pronomes sujeitos, vocês vão colocar nessa coluna aqui. Os que forem adjetivos possessivos, possessive adjectives, vocês vão colocar nessa daqui. Agora vamos para a segunda. Agora leia outra frase da biografia. Malala loved learning and going to school. Eu botei 2 H's, mas é um só. She dreamt of one day becoming a teacher, a doctor or a politician. She was a bright girl. Her father always encouraged her to learn more and taught her that she could accomplish anything.
Então, Malala adorava aprender e ir à escola. Ela sonhava em um dia se tornar professora, médica ou política. Ela era uma garota brilhante. Seu pai sempre a incentivou a aprender mais e lhe ensinou que ela poderia realizar qualquer coisa. Essa é a tradução do texto. Aí vem a atividade, né, que pede na segunda questão. Olhe as palavras em negrito, que é her, a quem elas se referem. Então, aqui, ó, no final da página, isso aqui, ó. Look at the words in bold. Olha as palavras em negrito. Who they refer to. A quem elas se referem. Então, her se referem a quem? Aí vocês vão colocar. Não vou responder agora. Não. A terceira questão. A terceira questão é: complete a tabela com os adjetivos possessivos e os object pronouns. Então, a primeira coluna, preste atenção agora, tá? A primeira coluna temos os subject pronouns, os pronomes sujeitos, que é I, you, he, she, it, we, you e they. Eu, você, ele ela é neutro, nós, vocês, eles ou elas. E a segunda coluna nós temos os possessive adjectives, os adjetivos possessivos. E aí vocês vão completar com o que falta aqui, da mesma forma com os pronomes objetos, ok? Na página 11, veja bem. O mandatory stop, a parada obrigatória. Complete as frases com o subject pronoun, com o pronome sujeito ou o adjetivo possessivo. Então, a letra A. I am Polly and this is tanana, brother Samuel. Eu sou Polly e este é tanana, irmão Samuel. Esta é Amanda com tanana, cachorro. Este é Luiz. É meu melhor amigo. Quantos anos tem tananã, pai? Meu pai tem 45 anos de idade. O amigo do meu pai é um médico. Tananã. O nome é Jonathan. Tananã. Ama comida japonesa. Definitivamente minha comida preferida. Então, nessa questão, vocês vão completar ou com o pronome sujeito ou com o adjetivo possessivo. A segunda, complete as frases a seguir com um pronome objeto. Pedro está apaixonado por Mary. Ele sabe que ela não ama, tananã, mas ele quer chamar tananã para sair. Então, nessa segunda vai ser vocês vão completar com o pronome objeto, tá, gente? Ferdinand is a good movie. Ferdinand é um ótimo filme. Você quer ver? Tananã. Você quer vê-lo? No caso. Não. Você fala muito rápido. Eu não consigo entender. Aí vocês vão botar o pronome correto, tá? Não posso, como é que se diz? Falar muito, senão eu dou a resposta. Nós não sabemos como fazer essa atividade. Você pode nos ajudar? Então, can you help? Aí vocês vão ver o object pronoun que é da terceira pessoa do singular, né? We. Mark e Sue são bons estudantes. Você conhece? Aí, no caso, seria, você conhece eles? Então, como é eles no object pronoun?
A próxima. Reescreva as frases, substituindo as palavras em negrito para a forma correta dos pronomes. Então, vai ser ou subject pronoun, pronome sujeito, ou adjetivo possessivo, ou pronome objeto. Então, eu fiz a letra A, tá? Para vocês verem. Então, ó, something is a great song. Something é uma ótima música. I love this song. Eu amo esta canção. Então, se eu for substituir, eu vou botar it is a great song. Porque eu me refiro a uma música, a algo inanimado, né? Terceira pessoa. E eu quero dizer eu a amo. Só que eu estou falando de terceira pessoa, então o meu pronome objeto é it. I love it. Vocês, caso surja dúvida, eu vou abrir o grupo do WhatsApp, vou avisar vocês. E aí vocês podem tirar as dúvidas das atividades comigo, tá, gente? Agora, atenção, essas atividades, porque, veja bem, nós temos 2 aulas durante a semana. Então, eu condensei as 2 aulas em um vídeo só. Então, como as nossas aulas são dia de terça, então vocês têm esse e-mail para mandá-las, tá? simonton.7ano@gmail.com. E aí, essas atividades vocês podem enviar até o dia 28 de julho, às 11h45. Ó, que hoje é 22. Vocês têm 6 dias aí, ó, tranquilos para fazer essa atividade. Por mais que pareça muita coisa, não é, tá? Então, vocês... Por exemplo, se vocês fizerem um pouquinho em cada dia, 2 questões em cada dia, ou 3 questões em cada dia, num instante termina. Não deixe para fazer tudo em cima da hora, porque o prazo é dia 28, 11h45, viu? Então, gente, é isto. Um beijo e um queijo para vocês.